Shabbat Shalom você que está aqui na Har Zion. E um Shabbat Shalom você também que nos acompanha pela TV Sion. Meu nome é Ian Ximenes, como foi dito. E hoje nós estudaremos a Parashá Re'eh, que encontra-se em Deuteronômio 11, 26 a 16, 17, com Haftará em Isaías 54, 11 a 55, 5. E o tema do nosso estudo de hoje, o tema da nossa palavra, é uma pergunta que eu faço, em primeiro lugar, a mim mesmo e que se estende a você. Uma pergunta para a qual a resposta, em um primeiro momento, pode parecer óbvia, mas se analisarmos a nossa vida a fundo, fizermos uma autoanálise sincera da nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, a nossa forma de agir, talvez a resposta real não seja exatamente aquela que nós proferimos com os nossos lábios. E a pergunta é: quem é o seu Senhor? Quem tem autoridade sobre a sua vida? Quem ou o que determina o que é certo ou errado para você e te direciona nas suas tomadas de decisão? Essa é a pergunta que buscaremos responder nesta manhã. E para que possamos responder a essa pergunta com clareza, com lucidez, um ponto muito importante é entender o contexto em que estamos inseridos, entender o tempo em que vivemos, pois a sociedade em que estamos inseridos, o contexto em que estamos inseridos acaba, se assim permitirmos, por influenciar a nossa forma de pensar. Irmãos, nós vivemos em uma época em que o humanismo exerce grande influência sobre as pessoas. Humanismo este que tem como um de seus pilares o antropocentrismo, onde se apregoa que o ser humano, as experiências e realizações humanas, os desejos e sentimentos humanos são aquilo que há de mais sagrado no universo, de tal forma que se considera, que se apregoa, que esses sentimentos e desejos são a fonte de autoridade máxima, a partir da qual extraem-se os conceitos éticos do que é certo ou errado. E muitas vezes coisas boas podem sair disso, mas o grande problema é que, em sua essência, esse tipo de pensamento é completamente incompatível com a vida de um servo de Deus, porque não somos capazes de servir a mais de um Senhor ao mesmo tempo. Ou o eterno é nossa fonte de autoridade, ou os nossos desejos e sentimentos. Não tem como as duas coisas coincidirem. E um grande problema é que, muitas vezes, esse tipo de pensamento acaba por influenciar até mesmo o povo de Deus em menor ou maior intensidade. Então, precisamos ser muito cuidadosos com isso. E uma ideia que vem dessa forma de pensamento é a ideia de que devemos dar ouvidos ao nosso coração e viver de acordo com os nossos desejos. E isso nos dá uma sensação de liberdade e de autonomia. E, de fato, muitos chegam a acreditar que podem ser senhores absolutos de sua própria vida quando dão vazão aos seus desejos e sentimentos, aos seus impulsos. Entretanto, nessa parashá, nós vemos que isso não passa de uma grande ilusão, pois cada um de nós serve a algum senhor, e o livre-arbítrio que nos foi dado, a capacidade de desobedecer ao Eterno, dada exclusivamente aos homens, pode ser traduzido em outras palavras também como a capacidade de escolher a que Senhor servir, ou seja, nós temos a liberdade para escolher a que Senhor serviremos. Mas a partir do momento que escolhemos o nosso Senhor, a que Senhor serviremos, nós nos submetemos a esse Senhor. E vemos nessa parashá o Eterno mostrando quantos senhores existem ao nosso dispor para que possamos escolher a qual deles servir. Nessa parashá a resposta é: existem apenas dois senhores, apenas dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da obediência e o caminho da desobediência, o caminho da vida e o caminho da morte. O Eterno deixa isso bem claro, dizendo: veja e não se iluda, pois ponho claramente diante de vós as opções. Vê que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes
os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, quando se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a partir desses primeiros versículos, desse início da Parashá Re'eh, já podemos extrair 2 pontos importantes. O primeiro já foi dito, que temos apenas 2 caminhos, 2 senhores ao nosso dispor, não são 3, 4 mil infinitos, apenas 2 caminhos. E o outro ponto é que cada uma de nossas escolhas está vinculada a consequências inevitáveis. O que isso significa? A partir do momento que escolhemos trilhar por um determinado caminho e agir e concretizar ações relacionadas a este caminho, quando tomamos essas decisões, as consequências que colhemos estão relacionadas a essas decisões. Ou seja, não podemos plantar, não podemos decidir andar pelo caminho da maldição e colher os frutos de andar pelo caminho da bênção. Não podemos plantar melancia e colher abacate, não podemos plantar uma coisa e colher outra. Essa é a ideia que nós vemos. E um ponto muito interessante, que, se eu não me engano, não é nessa paraxá, mas em outra paraxá, o Eterno retoma esse conceito, essa ideia dos 2 caminhos. Ele ainda diz: escolha o caminho da bênção, escolha a vida. Ou seja, apesar do Eterno ter nos dado a liberdade de escolher a que Senhor servir, Ele deseja que nós escolhamos aquilo que é melhor, que é o caminho da bênção. E Yeshua também traz esse mesmo ensino, esse mesmo conceito, quando ele ensina da seguinte forma: entrai pela porta estreita, ou seja, ele já inicia mostrando o que ele deseja de nós, entrar pela porta estreita. Temos as opções de entrar por outra porta, mas ele deseja que entremos pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Então, esse ensino de Yeshua, além de trazer essa proposta dos 2 caminhos, ele ainda acrescenta alguns pontos interessantes. Primeiro, ele faz uma espécie de levantamento estatístico, né, do número de pessoas que optam por cada caminho, e chega à seguinte conclusão: o número de pessoas que opta pela maldição, pelo caminho do erro, é maior do que o número de pessoas que opta pelo caminho do acerto. Ou seja, isso já é um bom indicador para nós. Veja o caminho que a maioria das pessoas opta por seguir e desconfie desse caminho. Bom, outro ponto interessante é os adjetivos utilizados por Yeshua para descrever cada um desses caminhos, largo e estreito. Eles estão relacionados à ideia de facilidade que cada um de nós tem em trilhar por cada um desses caminhos. Trilhar pelo caminho da maldição, trilhar pelo caminho do erro é mais fácil, é mais natural para aquele que possui em si a natureza caída, né? A Yetzer Hará, a inclinação para o mal. É mais fácil, não requer esforço, não requer sacrifício, por isso é largo. Enquanto o caminho da vida é um caminho que requer esforço, que requer sacrifício, que requer trabalho. E outra ideia é que o caminho do erro nos ilude por dar a impressão de liberdade de escolha. Yeshua diz que o caminho que leva à perdição é largo, pois ele engloba todo tipo de decisão que não se baseia nos princípios do eterno, mas sim em impulsos carnais associadas à natureza caída do ser humano. Ou seja, quando nós damos vazão para os nossos desejos, pensando ser senhores de nossas próprias vidas, aparentemente existe diante de nós uma série de possibilidades, uma série de caminhos. Mas todos esses caminhos levam a um mesmo lugar, de tal forma que podemos, de certo modo, dizer que eles estão incorporados em um macro caminho chamado de caminho da perdição por Yeshua, porque eles levam ao mesmo lugar. E o engano que muitos vivem consiste em acreditar que dar ouvidos à voz do nosso coração é a coisa certa a fazer e que assumimos o controle de nossas vidas se seguirmos os nossos impulsos. Apregou-se que aquele que vive de acordo com seus instintos e segue a voz do seu coração é verdadeiramente livre. E dizem, né, qualquer atitude é correta desde que te faça feliz.
ainda acrescentam, desde que te faça feliz e não prejudique o próximo. Mas na prática, meu irmão, as pessoas que pensam dessa forma não se importam tanto se estão prejudicando o próximo assim. Elas se colocam acima, os seus desejos acima dos desejos dos demais. Agora, o ponto importante, onde nós vemos o engano, é que em muitos casos, os desejos do nosso coração, se não nos submetermos ao eterno, são fruto de impulsos biológicos, muitos dos quais procedem de uma natureza caída, a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, além, a soma entre esses impulsos e influências externas. De tal modo que dar vazão a esses impulsos não significa assumir controle de sua própria vida, mas sim ser controlados por esses impulsos, muitos dos quais variam ao longo do tempo, dependendo do nosso estado de humor, dependendo, muitas vezes, de questões hormonais, e, portanto, são enganosos. Vejam só como um exemplo que mostra quão enganosos são os nossos desejos, o nosso coração. No caso, se eu não me engano, Aminon, filho de Davi, deseja a sua irmã Tamar com muita intensidade, a ponto, se eu não me engano, de ficar até doente por desejá-la, por desejar ter relações com ela. Esse desejo que para ele, no primeiro momento, era tão sólido, tão convicto, no momento em que ele concretiza aquilo que ele desejava, que ele tem a relação ilícita, basicamente por um estupro, cometendo um crime terrível, quando ele termina aquilo, ele simplesmente passa a desprezar a sua irmã, passa a rejeitá-la, a ter em si um sentimento de repulsa. Ou seja, aquele sentimento que lhe trazia tanta convicção, quando foi concretizado, não completou conforme ele imaginava. E outro sentimento completamente contrário foi produzido em si, de tal forma que ele se deixou controlar por esses desejos e foi, então, enganado pelos seus próprios sentimentos. Vejam só, por isso o profeta Jeremias, o Eterno através dele diz: enganoso é o coração. Não se engane, meu irmão, o nosso coração é enganoso. Quando eu digo o nosso coração é enganoso, não me refiro aos eventos em que o Eterno fala ao nosso coração. Me refiro aos nossos desejos e impulsos carnais. Esses desejos e impulsos são enganosos, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece o seu próprio coração? É bom nós realizarmos o exercício de autoconhecimento, buscar conhecer a nós mesmos, entender por que nós agimos de determinadas formas. Mas quem conhece perfeitamente o nosso coração é o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Diante disto, meus irmãos, nos resta apenas duas opções: nos deixar dominar por esses impulsos e pelas más influências, alimentando assim a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ou reprimir os maus desejos, isso com auxílio do Espírito do Eterno, porque não é fácil fazer isso. Além de fugir das más influências e buscar boas influências, alimentando assim a Yetzer Hatov. Para aqueles que não estão familiarizados com esses conceitos de Yetzer Hará e Yetzer Hatov, basicamente, Yetzer Hará é a inclinação para fazer o que é mal, e a Yetzer Hatov é a inclinação para fazer aquilo que é bom. Adão e Eva, quando foram criados, habitava dentro deles apenas a Yetzer Hatov, ou seja, a natureza relacionada às inclinações para o bem, para fazer aquilo que agrada ao Eterno. Mas o Eterno havia dado o livre-arbítrio para Adão. E para viabilizar esse livre-arbítrio, era necessário que a Yetzer Hará existisse. Mas nesse primeiro momento, a inclinação para o mal não existia dentro de Adão e de Eva, mas sim externamente, na figura do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento que Adão ingere o fruto do conhecimento do bem e do mal, a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, passa a fazer parte de sua vida, passa a fazer parte de sua natureza, de Adão e Eva, dos seres humanos em geral. E mais do que isso, a Yetzer Hará, nesse primeiro momento de queda, passa a prevalecer e a dominar sobre a Yetzer Hatov, de tal modo que todos os seres humanos são capazes de se inclinar para o bem ou para o mal. Entretanto,
por sua natureza, a inclinação para o mal predomina, é mais fácil de dar vazão para essa natureza. É mais fácil, ela domina sobre Yetzer Hatov. E isso muda quando nós nascemos de novo, como eu vou dizer em alguns slides mais à frente. E o próprio Eterno nos mostra que devemos reprimir os nossos impulsos, dizendo para Caim: se bem fizerdes, não é certo que serás aceito, e se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, pronto para dar o bote, como um predador pronto para atacar a sua presa. E sobre ti será o seu desejo tentará te dominar, o seu desejo será muito intenso. Entretanto, cabe a ti, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, a instrução, nós temos a capacidade de dominar os nossos impulsos. Não é porque eles vêm à nossa mente que devemos dar vazão a eles. Eles surgem em um primeiro momento, muitas vezes de forma inconsciente, mas a partir do momento em que eles surgem em nossa mente e tomamos a consciência deles, nós somos capazes de, por meio de disciplina e de esforço, reprimir esses maus desejos. E é isso que devemos fazer, principalmente com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a vencer o pecado. Yeshua também ensina sobre a importância de nos disciplinarmos para não cairmos em pecado. Veja só, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele fala a mesma coisa a respeito da mão. Basicamente, o que Yeshua está querendo dizer é: nós somos capazes de identificar aqueles estímulos que desencadeiam em nós reações pecaminosas, estímulos visuais, auditivos, por tato, paladar, enfim, situações, pessoas. Nós somos capazes de identificar quais são esses estímulos. E a partir do momento em que identificamos, nós não devemos, muitas vezes, enfrentar de frente, mas sim fugir, cortar radicalmente essas situações, porque elas poderiam nos induzir ao erro. O próprio, se não me engano, o apóstolo Paulo diz: fugir da aparência do mal, ou seja, devemos fugir de fato, como no caso de José, diante da mulher de Potifar, que o assediou. Ele não ficou lá esperando e tentando dialogar no segundo momento, no momento em que ela vai de forma mais agressiva para cima dele. Ele não fica lá tentando dialogar, tentando encarar a situação de frente, mas ele foge ao ponto de deixar as suas roupas para trás, numa situação que poderíamos considerar até mesmo cômica ou ridícula, mas foi a melhor decisão que José pôde tomar. Ele teve que fugir mesmo daquela situação, pois quem garante que ele, apesar de entender que aquilo era errado, com o seu entendimento sabia que aquilo era errado, quem sabe no seu coração, por conta de sua natureza, ele também não se sentiu atraído pela mulher de Potifar, e se ele ficasse mais tempo lá e não fugisse, talvez ele cedesse ao pecado. É essa a grande questão: fugir da aparência do mal, cortar aquilo que te faz pecar de modo radical. Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe também que estamos sujeitos a influências provenientes do meio social em que vivemos, em que estamos inseridos. Nós somos seres sociais, somos influenciáveis pela sociedade, pelas pessoas que nos cercam, e é justamente por isso que ele instrui o povo de Israel a não imitar as práticas dos seus vizinhos. Vejam só: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás conforme as abominações daquelas nações. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações aonde vai possuí-las e as possuís, e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti. E não perguntes sequer acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. É justamente pelo desejo de imitar as nações ao redor que o povo de Israel caiu em grandes pecados de idolatria e práticas abomináveis, até mesmo de sacrificar os seus próprios filhos, isso no período pré-exílico. Esse desejo de imitar as nações levou o povo de Israel à ruína. Até mesmo a questão de desejarem ter um rei foi instigado por esse desejo de se parecer com as nações ao redor. O Eterno, inclusive, dá instruções a respeito de questões aparentemente mínimas, como o corte de cabelo, não imitar o corte de cabelo daquelas nações e etc. Porque até mesmo nessas questões mínimas, meus irmãos, nós acabamos por ser influenciados. Começamos por coisas pequenas e acabamos
nos influenciando de forma maior ao longo do tempo. E além de instruir o povo de Israel a não imitar as práticas dos seus vizinhos, o Eterno também instrui a eliminar até mesmo elementos inanimados, não só pessoas, mas elementos que pudessem influenciar negativamente o seu povo. Vejam só. Estes são os estatutos e os juízos que tereis o cuidado de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubarei os seus altares e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Ou seja, até os bosques precisaram ser queimados, porque todos esses elementos também poderiam induzir o povo ao pecado. E de fato isso aconteceu também. Sabendo que nossa natureza é pecaminosa, não podemos viver de acordo com o nosso próprio senso de justiça, de acordo com a nossa própria opinião do que é certo ou errado, como muitas pessoas vivem. O Eterno não dá abertura para diferentes morais e nos instrui a nos submetermos ao seu governo, aos seus princípios, à sua Torá, à sua palavra. Veja só, não fareis conforme que tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Será que muitas vezes nós não tomamos decisões com base naquilo que bem parece aos nossos olhos? A instrução é completamente o contrário disso. E pulando aqui uma parte do texto, chega um momento em que o Eterno diz: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os holocaustos, sacrifícios, enfim. Ou seja, até no modo de adorar o Eterno, nós não podemos adorá-lo de qualquer forma, de acordo com o que vem ao nosso coração, de acordo com os nossos próprios desejos, mas sim adorá-lo segundo aquilo que ele determinou que é certo. Obviamente, hoje em dia não temos que ir ao templo para adorar o Eterno, e Yeshua diz isso à mulher samaritana. Podemos adorar o Eterno em todos os lugares, mas não de qualquer forma, não de qualquer modo, mas sim seguindo os princípios de sua palavra. Para isso o Eterno nos deu a palavra, porque ele sabe que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos de um respaldo externo, de uma fonte externa que nos indique, e que passa a ser interna quando nós nascemos de novo também, mas que nos indique o que é certo ou errado, para que não fiquemos escravos dos nossos desejos, das nossas próprias formas de pensar. O Eterno deve ser a fonte de autoridade sobre as nossas vidas, e os seus mandamentos definem o que é bom e o que é mal. Se anularmos esses mandamentos em nossas vidas, nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. O nosso coração passa a ser o nosso Senhor quando fazemos isso, e não nós o Senhor do nosso próprio coração. E mais do que isso, pior, automaticamente Satanás passa a ter autoridade sobre as nossas vidas. Por quê? A grande maioria dos nossos desejos e impulsos, quando não nos sujeitamos ao senhorio do Eterno, são maus. E se são maus, são pecaminosos, e, portanto, dá sobre Satanás autoridade sobre as nossas vidas se nos entregamos a esses desejos. Autoridade essa que só é anulada por meio do sangue de Yeshua, por meio da obra de Yeshua, que nos livrou da dívida que tínhamos para com o nosso antigo Senhor, e agora nos permitiu nos submetermos a Ele, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Bom, Paulo fala a respeito das obras da carne, a respeito desses impulsos de um coração dominado pela Yetzer Hará, pela natureza caída. Vejam só, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades,
porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, essas são as características do nosso coração, se nós nos entregarmos para Yetzer Hará. Características de nossa natureza, impulsivas muitas vezes, né? Ira, desejos sexuais inapropriados, né? Prostituição, tudo isso é de uma natureza caída. E a respeito dessas coisas, vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E quando ele diz os que tais coisas praticam, não significa aqueles que lutam contra essas coisas e eventualmente caem, mas buscam se levantar, mas sim aqueles que se entregam a esses atos pecaminosos, aqueles que não se esforçam, aqueles que não buscam um relacionamento com o eterno que lhes permita vencer o pecado. Estes que se entregam por completo ao pecado, é dito aqui que não herdarão o reino de Deus. E mesmo, meus irmãos, quando tomamos a decisão de servir ao eterno, nos livrar da natureza carnal não é fácil. Lutar contra os impulsos do nosso coração é uma tarefa impossível de se realizar se contarmos apenas com a nossa força de vontade, com a força do nosso braço. Podemos eventualmente vencer em alguns pontos, mas não conseguiremos vencer por completo os impulsos do nosso coração se não houver uma intervenção sobrenatural da parte do Eterno sobre as nossas vidas. Se nós não tomarmos posse do senhorio de Yeshua sobre as nossas vidas, do seu sangue sobre as nossas vidas, e nascermos de novo, essa intervenção sobrenatural, que faz com que a Yetzer Hatov prevaleça sobre a Yetzer Hará. Essa intervenção só é possível pela obra remidora de Yeshua. Não se engane, meu irmão. Você precisa da ação do Espírito de Deus em sua vida para vencer o pecado. Você precisa de passar por esse novo nascimento, não apenas em um determinado momento de sua vida, mas alimentando constantemente um relacionamento com o Eterno, porque quando nós nascemos de novo, o que ocorre é aquela mudança. A Yetzer Hará que prevalecia sobre nós, ela é cortada, ela reduz a sua força drasticamente, e a Yetzer Hatov passa a prevalecer e a dominar. Mas a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, está ali como uma erva daninha que precisa constantemente ser podada, ser cortada em nossas vidas, querendo sempre voltar ao seu estado inicial de dominância sobre as nossas vidas. E nós só conseguimos manter o controle sobre essa questão se nós alimentarmos um relacionamento com o Eterno por meio de oração, de jejum, de conhecimento de sua palavra e boas práticas, além de buscar boas influências. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Ele mostra nesse texto, em um primeiro momento, aquele indivíduo que se convenceu de que a palavra do Eterno é boa, de que as suas instruções para a nossa vida são boas. Ele se convenceu do que é certo e do que é errado de acordo com os princípios do Eterno. E a partir desse momento, ele passa a ter um desejo de fazer aquilo que é bom. Mas em um primeiro momento, ainda não houve aquela intervenção sobrenatural, ainda não houve a ação do Espírito do Eterno sobre a vida desse indivíduo, de tal modo que ele conta apenas com a sua força de vontade. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço aquilo que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, a natureza caída, Yetzer Hará que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Veja como é que o pecado domina o indivíduo que se entrega a ele. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, de acordo com o seu entendimento, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Veja só como o pecado realmente, se ele tem lei, é porque ele é Senhor. Se essa lei do pecado atua em nós,
se nós permitirmos, é porque Ele é Senhor de nossa vida, e não somos senhores sobre Ele. E aí Paulo desabafa: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte, deste corpo corruptível, dessa natureza caída? Esse é o primeiro momento, essa é a condição que nos encontramos a buscar vencer o pecado com as nossas próprias forças. Mas aí Paulo traz a solução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei da carne, segundo a lei da Yetzer Hará, sob o senhorio do pecado, mas sim que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, pela lei do pecado, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É essa intervenção sobrenatural sobre as nossas vidas que nos capacita a andar segundo o Espírito e nos submetermos ao senhorio do eterno, de Deus, e podemos então dizer que Ele é o nosso Senhor. Entretanto, mesmo tendo sido alcançados pela graça e transformados pelo poder do Eterno através de Yeshua, precisamos ser cuidadosos sempre e vigilantes para não sermos enganados pelo nosso coração. Tendo em vista, como eu disse anteriormente, que a Yetzer Hará não foi eliminada por completo de nossas vidas, apenas enfraquecida. Então, meus irmãos, quando nós nascemos de novo, buscamos ao Eterno, nós continuamos, e mesmo com a intervenção do Espírito do Eterno, nós continuamos tendo que lutar contra maus impulsos e maus desejos que surgem em nossa mente. E não podemos nos entristecer abundantemente ou exageradamente quando eventualmente nos encontramos em uma condição de fraqueza, mas sim nos arrependermos, porque uma tristeza excessiva nos leva à conclusão de que é o que Paulo diz, que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Essa tristeza nos leva muitas vezes a abandonar o caminho do Eterno, porque nós passamos a não acreditar mais, em alguns casos, que o nosso novo nascimento foi genuíno, porque o pecado ainda tenta agir em nossas vidas, e isso nos deixa tristes muitas vezes, mas nós temos acesso ao sacrifício de Yeshua, e por meio desse sacrifício, esse sacrifício nos dá perdão de nossos pecados, quando nós nos arrependemos, obviamente, e viabiliza que continuemos andando pelo caminho do Eterno, porque nós só seremos livres dessa natureza carnal quando formos transformados, quando o nosso corpo for glorificado. Enquanto estivermos aqui, o nosso corpo ainda possui as características pecaminosas contra as quais devemos lutar. Então, mantenha-se firme, não se entristeça exageradamente, mas sim com aquela tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, como Paulo diz. Entristecimento suficiente para arrependimento, para mudança e para que possamos continuar caminhando no caminho dele. Ora, meus irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, era Yeshua. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram,
e pereceram pelo destruidor. Ora, isso sobreveio como figuras, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Então, se nós estamos de pé, mesmo nascendo de novo, estamos susceptíveis à queda. Portanto, precisamos sempre manter essa vigilância, como instrui o apóstolo Paulo. Temos vivido dias em que o discurso antropocentrista, esse que eu havia dito no início, tem sido apregoado até mesmo no meio do povo de Deus, e foi justamente esse discurso proferido pela serpente a Eva que fez o homem cair. Vejam só o relato. A serpente já começa com um argumento bem sutil, perguntando da seguinte forma: e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, dando a entender, dando a impressão de um Deus que busca restringir, que busca nos oprimir e não permitir que nós desfrutemos, que ela, no caso de Adão, desfrutem dos prazeres proporcionados pelos frutos que estão naquele jardim. Um Deus opressor, um Deus manipulador, é a ideia que a serpente quer trazer para Eva nesse primeiro momento. Mas Eva responde corretamente, dizendo: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aí a serpente vai e responde, dizendo: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, em outras palavras, a serpente estava querendo fazer com que Eva acreditasse que Deus se sentia ameaçado pelo poder, pelo empoderamento que eles poderiam acessar por meio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Um Deus que restringe e que oprime, de acordo com a serpente, e que não quer não quer ter competidores, como a serpente tenta convencer a Eva. Então a serpente deseja que a autoridade que Deus deixe de ter autoridade sobre o próprio ser humano e que ele mesmo tenha autoridade sobre si. E aí nós sabemos, Eva come do fruto, dá para Adão, e aí acontece toda aquela tragédia que nós conhecemos. Esse discurso também esteve presente no evento da construção da Torre de Babel e trouxe consequências drásticas para a humanidade também. Veja o que disseram. Disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E qual que é o grande problema nessa situação? Não a construção de uma cidade em si, a construção de um edifício em si, mas a intenção que está por detrás deste ato. Porque o Eterno havia instruído a humanidade a se multiplicar e se espalhar pela terra, mas os seres humanos, contrariados, decidiram fazer justamente aquilo que é o contrário do que o Eterno já havia prescrito, construindo uma cidade, fazendo para si mesmos um nome para que não fossem espalhados. Ou seja, com a nossa força nós mudaremos o nosso destino, com a nossa força e com a nossa autoridade nós seremos senhores de nós mesmos e não o Eterno. É esse o discurso que está aqui por detrás desse texto. E aí, não vou ler essa parte, ocorre aquele evento da confusão das línguas, que também trouxe muitas complicações para a humanidade. Um dos motivos do Eterno ter nos entregado a sua Torá, a sua instrução, a sua palavra, é para que possamos ter um parâmetro absoluto do que é certo e errado, e para que pudéssemos estar armados contra as tentativas de Satanás de nos convencer de que devemos dar ouvidos aos impulsos do nosso coração. Até mesmo Yeshua, meu irmão, quando foi tentado nesse aspecto, usou a palavra do Eterno, e não a voz do seu coração, a opinião pessoal, para vencer a tentação. Então, muitas vezes, se o próprio Yeshua usou a palavra do Eterno, por que você busca vencer a Satanás usando as suas próprias opiniões, usando o seu próprio coração? Então, devemos seguir o exemplo de Yeshua.
E vejam só um exemplo, né? O diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que ocorre muitas vezes no meio do povo de Deus é a tentativa de vencer essas tentações que Satanás traz sobre as nossas vidas, de acordo com o que bem parece aos seus olhos. Em muitos casos semelhantes a este, não de forma literal, mas podemos dizer que se assemelha, muitos líderes se prostram diante de Satanás para receber o poder de influência que ali ele promete, pensando que isso é justificável pelo fato de que, por meio dessa influência, alcançarão muitas vidas, trarão salvação a muitas pessoas. Mas Yeshua não usou esse caminho ilícito para cumprir o seu chamado, para alcançar vidas. Ele poderia ter se prostrado diante de Satanás e cumprir o seu chamado, alcançando aparentemente alcançando vidas, salvando pessoas. Mas as pessoas que são alcançadas por esses métodos que são contra os princípios do eterno, elas, na verdade, não são necessariamente salvas, né? Não é confessar Jesus na base de um sentimento impulsivo, sem entender o que é confessá-lo como Senhor sobre a sua vida, não é dizer da boca para fora que vai trazer salvação, mas sim se submeter ao seu senhorio e dizer que Ele é o seu Senhor. Portanto, olha só que interessante, mesmo que alguém que se diga profeta nos instruir a nos afastarmos dos princípios do eterno, não devemos dar ouvidos, mas somente a palavra de Deus deve ser a nossa fonte de autoridade. Esse texto aqui também está nessa paraxá. Vejam só que interessante o que o Eterno diz. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, ou seja, é um profeta que de fato tem poder, é um profeta, um indivíduo que tem respaldo no seu poder, as suas profecias se cumprem, os seus prodígios se concretizam. Como Balaão, por exemplo. Balaão tinha de fato poder, e ele recebeu esse poder até mesmo da parte do Eterno, mas fez mau uso do poder, né? E aí esse profeta que tem de fato poder de ser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esta é a instrução do Eterno para nós. Se afaste de todo falso profeta que te induz ao erro, mesmo que ele tenha poder e autoridade para realizar prodígios e milagres. Não são essas manifestações sobrenaturais que devem ser usadas como critério para você discernir se aquele profeta procede do Eterno ou não, mas sim se a sua palavra, o seu discurso, o seu ensino está de acordo com os princípios do Eterno. E aí nós vemos a instrução, né? Que esse falso profeta deveria ser morto. E o apóstolo Paulo, Rav Shaul, né, o rabino, o apóstolo Paulo, de modo semelhante diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, seja anátema. Imagine só, meu irmão, um anjo do céu aparecer na sua frente, e anunciar determinada coisa. Isso é algo muito sobrenatural, não é algo que ocorre constantemente. Mas mesmo se esse anjo aparecer diante de você e te der uma instrução contrária aos princípios do Eterno, você não deve dar ouvidos. Mesmo que um apóstolo, um indivíduo que tem autoridade, um falso profeta, te anuncie um evangelho diferente do que já foi anunciado, você não deve dar ouvidos. E ainda deve apartar essa pessoa da sua vida, deve remover essa pessoa deve ser anátema, ou seja, separado do corpo de Cristo. Semelhante à sentença
que é dada pelo Eterno aos falsos profetas. Deveriam morrer fisicamente, mas extraindo o princípio desse mandamento da Torá, não cumprindo literalmente, não matando o indivíduo literalmente, não devemos fazer isso, mas espiritualmente, de certa forma, quando uma pessoa é afastada, é cortada do corpo de Cristo, é como se ela estivesse morrendo. Ou seja, é aquela mesma execução que deveria ser executada sobre o falso profeta. Agora, um ponto muito importante, né, para trazer equilíbrio no final desse estudo, nós dizemos ao longo de toda essa palavra da importância de não dar vazão aos nossos desejos, de reprimir e de dominar os nossos impulsos, mas isso não significa que o Eterno quer para nós uma vida de tristeza e de opressão. Muito pelo contrário, Ele deseja a nossa felicidade. Ele não despreza os desejos do nosso coração e, na verdade, deseja cumpri-los desde que esses desejos estejam alinhados com os seus princípios. Pois nessas circunstâncias, o Eterno se compraz em realizar esses nossos desejos. Então, sonhe sim, tenha desejos sim, faça planos sim, desde que esses planos estejam de acordo com os princípios do Eterno, não fira os princípios do Eterno, e desde que você apresente esses planos para o Eterno, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. E Ele ainda diz, o próprio Eterno diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nesse contexto, que o Eterno diz essa coisa, Ele diz ao povo que estava em completa desobediência a Ele, prestes a ser exilado na Babilônia. Mesmo nesse contexto de desobediência, o Eterno ainda mostra o desejo que Ele tem de nos fazer o bem, mas nós precisamos, para isso, andar nos caminhos dele. Então, meus irmãos, resumindo, o Eterno colocou diante de nós apenas dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da obediência e o caminho da desobediência, o caminho da vida e o caminho da morte. E cada um desses caminhos, a cada um deles, está associado um Senhor, um governo. Porque, apesar do Eterno ser o Rei soberano do universo, Ele deu certa autoridade, sim, a Satanás, por um período de tempo que vai se encerrar em breve, sobre aqueles que optam pelo caminho da maldição. Então, quando nós optamos por esse caminho da maldição, estamos sujeitos ao senhorio de Satanás. E isso só pode ser mudado, como eu já disse aqui, por meio da obra remidora de Yeshua. Porque João diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas graças a Deus, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém. Tendo isso em mente, diante de tudo aquilo que foi exposto nessa manhã, qual a resposta você daria para a pergunta, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Josué soube responder bem a essa pergunta. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. No caso, se vir a um deus ou outro ali, tanto faz, porque todos levariam ao mesmo caminho. Mas Josué responde, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Restauração já. Amém. Em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.